Paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor, minha irmã. Nós vamos aqui falar da palavra de Deus. Mas antes eu quero que você compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas. Compartilhe aí com seus amigos, seus familiares, com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir uma palavra nesse momento. Que o Senhor Jesus possa te abençoar e que você seja um canal para que mais pessoas recebam a palavra de Deus. O livro de Abacuque, no capítulo 3, versículo 18, diz assim a palavra de Deus: Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Vou repetir a palavra. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Me alegrarei. Eu me alegrarei. Como eu posso me alegrar? Como eu posso me alegrar? Como eu vou me alegrar se nos currais, no aprisco, não tem mais ovelhas? Como eu posso me alegrar se o gado já não está mais nos currais? Como eu posso me alegrar? Como eu vou me alegrar? Ele não está se alegrando porque está faltando coisas, tá? Ele não está se alegrando porque não tem mantimento. Não é isso. Ele está se alegrando porque ele diz que ele exulta no Deus da sua salvação. Então, se ele exulta no Deus, ele se alegra no Deus da sua salvação, o que é importante para ele é a salvação. Talvez, meu querido amigo, meu irmão, minha irmã, escuta o que eu vou te falar. As suas preocupações geram em você algo chamado medo. Medo de morrer, medo de perder, medo que as portas se fechem, medo, temor, pavor. Talvez você esteja assustado, apreensivo com tudo que anda acontecendo. A preocupação, ou preocupar é se ocupar com antecedência. Vou falar de novo para você entender. Se preocupar é ocupar com antecedência. Você está gastando seu tempo? Você está gastando seu tempo? Escute isso aqui. Sem necessidade. Gaste o seu tempo, invista o seu tempo naquilo que te é útil. Invista o teu tempo naquilo que for útil para você. Não se preocupe. Preocupar é ocupar com antecedência. Ocupar-se previamente. O medo impede que você ande. O medo impede que você tenha fé. O medo é combatido com a fé. Sabe o que é um medo? Primeiro, que é um espírito. E segundo, esse espírito age na vida das pessoas quando tem ausência de fé. O medo é o oposto de acreditar. O medo é o oposto da fé. O medo te impede você de receber. O medo te impede de acreditar. O medo anda na contramão da fé. O medo traz coisas más, coisas ruins para a tua vida.
Eu não tô falando para você ser destemido. Não tô falando para você ser uma pessoa que não tenha precaução. Você tem que se precaver. Você tem que ser prudente. Mas eu estou falando a você. É que o Senhor Deus, Ele tem uma palavra para o teu coração. E a palavra é: não temas ou não tenha medo. Certamente que quando a palavra do Senhor diz assim: não temas, não tenha medo, Ele está querendo falar algo comigo, com você. Você tem alimentado o medo todos os dias, não é verdade? Talvez você tenha alimentado o medo e principalmente, guarde isso aqui, com aquilo que as pessoas dizem ou falam ao teu ouvido. Já ouviu tantas coisas que te deixam para baixo. O que é mais fácil ouvir? Olha, tá vindo um terremoto, tá vindo uma pandemia. Olha, uma nova onda chegando, as portas de empregos vão fechar. Olha, tá morrendo tantas mil pessoas por dia. As coisas estão difíceis, as coisas estão ruins. O Brasil tá quebrado, o Brasil tá na pior situação. É mais fácil ouvir isso ou ouvir: não temas, porque eu sou contigo. Certamente Deus quer falar conosco. Certamente Deus está falando conosco. Não tenha medo. O medo é alimentado por aquilo que você escuta. Mas você pode resistir ao medo. Você pode lutar contra esse espírito chamado medo. A palavra do Senhor no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo número 7 diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia ou de medo, mas Ele nos deu poder. Meu Deus, Ele nos deu poder. Ele nos deu ousadia. Ele nos deu equilíbrio. Você pode resistir a esse medo que tem te sufocado, sabe como? Olhando para as promessas. Foque os teus olhos naquilo que Ele falou a teu respeito. Foque os teus olhos naquilo que Ele diz a seu respeito. Quando você agir com fé, esse medo vai partir em retirada. Escute. A Bíblia diz que Abacuque também enfrentou dias difíceis. Não estou te dizendo que é fácil passar por dias difíceis, não. O que eu estou querendo te dizer, o que Deus está nos dizendo, é que Ele está conosco. Não temas. Quando Jesus ele passava no meio do povo, Ele sempre dizia assim: não se turbe o vosso coração. Eu vos deixo a paz. Eu vos deixo a paz. Essa paz que o Senhor está falando não é a paz que o mundo dá. Não é. A paz que Ele dá é diferente. Ter paz não é ter ausência de problemas. É no meio do vendaval você conseguir administrar as suas coisas. No meio do vendaval você conseguir administrar a sua casa. No meio do vendaval você conseguir administrar aquilo que o Senhor colocou na sua mão. Não perca o foco. Não perca o foco, minha irmã. Não perca o foco, meu irmão. Não perde a oportunidade de estar perto de Deus. O espírito do medo quer fazer a gente desistir. O espírito do medo quer fazer com a gente parar. Quer fazer você retroceder. Mas deixa eu te dizer algo. Talvez você está dizendo: eu estou fraco. Eu estou fraca. E aí, quando as pessoas estão fracas, existem as armadilhas do diabo.
para fazer as pessoas fugirem do foco. Escute isso aqui. O medo é a armadilha do diabo para paralisar pessoas. Veja bem, a Bíblia diz que Satanás tentou a Jesus, sim ou não? Satanás tentou a Cristo. Ele tentou a Jesus. Mas diz a palavra de Deus que ele não teve medo. Ele não teve medo. Ele não se paralisou. Não. Ele não teve medo. Às vezes, no momento de fraqueza que as pessoas estão com medo, o inimigo tem hora que ele não vem fazendo susto. Não, ele vem colocando pratos, tentando pessoas, levando pessoas ao pináculo do templo, a lugares altos. E aí tem muita gente que se acha corajoso e aceita o prato que o inimigo está colocando diante dele. Escute, por favor. O Senhor te deu o espírito de ousadia e não de medo. Mas por favor, escuta. Olha o que Deus está falando. Rejeita os pratos do inimigo. Rejeita o que o inimigo tem colocado diante de você. Não vai achando que você é o corajoso, que vai para cima. Não, rejeita. O espírito do medo. O medo é uma ferramenta que o diabo coloca diante das pessoas. Primeiro, Satanás mostrou para o Senhor um reino. Os reinos na realidade. E segundo, ele disse, pula daqui. Ele quer causar medo. Como você vai vencer as ciladas do inimigo? Sabe como? Sabe como você vai vencer? Sabe como você consegue vencer? Você só consegue vencer as ciladas do inimigo. Você só consegue vencer as ciladas do inimigo quando você usar a palavra. Você precisa usar a palavra de Deus. Você precisa usar a palavra do Senhor. Vencendo o medo através da palavra. Somente através da palavra que você irá vencer o medo. Assim como Jesus venceu através da palavra. E somente através da palavra que nós iremos vencer o medo. Somente através da palavra. Não tem outra forma, não tem outro jeito. Só tem como vencer o medo através da palavra. Sim. Você só consegue vencer o medo através da palavra. Eu consigo vencer através da psicologia, das terapias. Eu consigo vencer através de um curso. Como eu vou conseguir vencer o medo? Através da palavra. Tudo isso vai te ajudar, mas somente a palavra pode fazer com que você vença o medo, porque ele é um espírito. O apóstolo Paulo, ele disse que Deus não nos deu espírito de medo, de covardia. Os covardes voltam. Os covardes retrocedem, desistem, param. Você precisa primeiro passo é confiar na palavra. É confiar na palavra. A palavra do Senhor.
366 vezes está escrito. Não tenha medo. Isso não é acaso. Não. A expressão não temas não é um acaso. Não temas, Josué. Não temas, Davi. Não temas, Abraão. Não temas, não temas, não temas. Não tenha medo. Você pode vencer esse medo que está sufocando você confiando na palavra. Mas se o espírito do medo é um espírito, como que eu venço ele? Através da palavra. E você vence ele recebendo o Espírito Santo. O Espírito Santo te dá ousadia para vencer o medo através da palavra. Quando você busca, quando você ora, não é que você é o Superman, é o super-homem. Não, não é nada disso. Você precisa, quando esse medo chegar, dizer não e dizer sim à palavra. Em quem você confia? No medo ou na palavra de Deus? Em quem você confia? No medo ou em Deus? Eu tô com muito medo. Primeiro que medo é o espírito, não tenha medo. Primeiro que medo é o espírito. E o Senhor, através da sua palavra, está dizendo: não temas. Não temas porque eu sou contigo. Não temas porque eu te ajudo. Não temas porque eu te remi. Eu te fortaleci. Eu te ajudo. Eu te sustento. E aí você vai dar ouvido. Você vai dar ouvido à voz de Deus, à palavra, ou você vai dar ouvido ao espírito do medo? Porque Deus não nos deu o espírito de temor e de medo, mas de espírito de fortaleza e de amor e de moderação. Sendo assim, meus amados, é como já viu uma publicação de um gatinho e aí escrevendo embaixo indo orar e voltando como um leão. O Senhor Deus neste dia está falando contigo que você não é esse gatinho, você é um leão em Cristo Jesus. Você é um vencedor, você não vai ser, você já é. É claro que nós vivemos num mundo em que as pessoas querem tudo de imediato. As pessoas são apressadas, correm. Você vai no metrô, tá todo mundo correndo. Na rua, todo mundo buzinando um pros outros. Ninguém tem paciência. Não quer esperar, não quer ficar numa fila esperando. Vivemos dias ruins, dias difíceis, onde a sociedade, onde o mundo exige das pessoas pressa em resolver tudo, e quando não resolve, medo. Medo de não conseguir, medo de parar, medo de dar errado, medo de não dar certo, medo de começar, medo de recomeçar, medo da pandemia, medo de demônios, medo de ladrões, medo de se relacionar, medo de perder o vestimento, medo de não conseguir o dinheiro, medo. Satanás é estrategista. Pessoas que têm tirado a própria vida por causa do medo. Medo de não conseguir pagar uma dívida. Medo do passado. E aí tem pessoas que estão aprisionadas no passado porque o medo persegue eles. Infelizmente, os números são alarmantes. A estatística de pessoas que tiram sua própria vida por medo, como se a morte fosse para eles a solução. Como se eles conseguissem resolver os problemas deles pulando de uma ponte. E na realidade, começa uma eternidade sem Cristo, sem a palavra de Deus. Eu te convido a, nesses dias, você que está ouvindo essa palavra agora, escuta
Você que está ouvindo essa ministração agora, escuta, presta atenção nisso aqui. O Senhor Deus está falando contigo agora. O Senhor Deus está falando com você agora, meu amigo, minha amiga. Levante a sua cabeça. Em nome de Jesus, expulsa esse espírito do medo. Não deixa o medo te tomar. Não deixa o medo te consumir. Se levante. Lute contra esse medo. Lute contra esse espírito. Deus, Ele te ajuda. Deus, Ele te fortalece. Quantas pessoas com medo, pessoas que estão buscando a cura para a sua alma, pessoas que são influenciadas por outras que tiraram a vida, invalidando a vida através de o pulo de um viaduto, de uma marquise, de um prédio. Escute, olha o que eu vou te falar agora. O homem, ele foi feito, ele foi formado por Deus com um objetivo. Qual o propósito da vida? Qual o propósito da sua vida? Qual o propósito da vida? Qual o propósito da vida? Uns dizem, eu nasci para pregar. Outros dizem, meu propósito é evangelizar o mundo. Outros dizem, meu propósito da minha vida é pregar a palavra, é cantar, adorar. Outros dizem, meu propósito é cuidar da família, é cuidar da minha igreja. E cada um vai tentando achar um propósito de vida e vão entrando. Escute isso aqui, ó. E vão crescendo sem saber o real propósito da vida. O propósito da minha vida é cuidar dos meus netos, é cuidar da minha empresa, é cuidar da minha chácara, é cuidar da igreja. Cada um vai achando, olhando e tentando achar um propósito de vida. E na realidade todo ser humano, todo ser humano, ele tem um propósito específico. Todo ser humano, ele foi criado com um propósito específico por Deus. Deus, sim, nos chamou para levar a palavra de Deus, para cumprir um propósito. Mas se eu disser que é só isso, eu não estou entendendo um projeto de Deus. Escute. Por favor, me escute. Eu vou revelar a você qual o propósito da vida. Não estou falando só da minha vida, eu estou falando da sua vida também. Ô irmão, ô irmã, o teu propósito de vida, o meu propósito de vida, o meu propósito é igual ao teu. É o mesmo propósito. Todos nós temos o mesmo propósito. Sim, senhores. Sim. E para isso, o diabo é estrategista e ele põe dentro das pessoas algo chamado medo. Para quê? Para tirar o foco do propósito de vida. Sim. Talvez, meus amigos, você até hoje não ouviu. Talvez até agora você não ouviu isso até agora. Olha, o propósito vem sendo revelado. O propósito de Deus, ele vem sendo revelado através da Bíblia. E o propósito de Deus na tua vida, talvez você não cumpriu o propósito de Deus por causa do medo. Escute. Houve uma batalha
uma corrida, uma guerra. Antes da sua formação, no período de fertilização da sua mãe, a briga da corrida dos espermatozoides. E aí agora você tá aí no quarto, na tua empresa, na sua sala, na sua casa, dizendo: eu não consigo, não posso. E o medo te vencendo. Escute isso aqui, meu irmão. Escute isso aqui, minha irmã. O propósito de Deus para a tua vida já começa primeiro desde o Gênesis. E eu vou te revelar esse texto agora. Segundo, você em Cristo é mais do que vencedor, diz a palavra. Não é que você vai vencer, você já é. E aí houve uma corrida. E você venceu. Você não teve medo. Sim. É claro que você não pensava. É claro. É claro que você não pensava. Era só um embrião. Mas escute. Você não parou. Você não desistiu, você venceu. E agora você quer parar por qualquer coisa com medo? Talvez medo da pandemia? Talvez medo, meu Deus do céu, deixa eu te falar algo que pra você compreender, meu amigo. Chegou o tempo de você vencer esse medo, de se levantar de onde você está, porque o propósito de Deus está lá no livro de Gênesis, no capítulo de Gênesis, versículo 28. E Deus abençoou e lhes ordenou. O medo não pode ser maior que a ordem que Deus te deu. Vou repetir, o medo não pode ser maior do que a ordem. O medo que você está passando não pode ser maior. Não pode ser maior, guarda isso. O medo não pode ser maior, de forma nenhuma, o medo não pode ser maior. O medo não pode ser maior do que a ordem de Deus. E qual é a ordem de Deus? Qual é a ordem de Deus para minha vida? Qual é a ordem de Deus? A ordem de Deus para a tua vida. Deus não vai dizer. Ele já disse. E Ele está dizendo agora. Quando alguns pregadores dizem a Bíblia vai dizer, eu acho meio estranho essa forma de dizer. Sempre quando eu escuto alguém dizendo a Bíblia vai dizer, quando eu escuto essa forma de interpretação de vocabulário, eu acho estranho, porque a Bíblia não vai dizer. A Bíblia diz. Ela diz e está dizendo. Porque quando nós falamos a Bíblia vai dizer, quer dizer que algo que ainda está distante, algo que está no futuro. A nossa mente entende dessa forma, que é algo que ainda vai acontecer. Mas a Bíblia não vai dizer. A Bíblia ela se renova a cada manhã, a cada instante. A palavra de Deus fala conosco a todo momento. Então ela não vai dizer. A Bíblia está dizendo. A Bíblia diz. Ela está dizendo nesse momento. Deus lhes abençoou, lhes ordenou. Deus deu uma ordem. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Sede férteis e multiplicai-vos. Povoai a terra e sujeitai toda a terra. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Dominai. E acrescentou Deus: Eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra, que produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos como sementes, e serão vossos alimentos. Escute isso aqui. O Senhor nosso Deus
O Senhor Deus já falou conosco. Você tem que tomar posse dessa palavra. Você tem que tomar posse dessa palavra, meu amigo, minha irmã. Você tem que tomar posse dessa palavra, meu irmão. Pega essa palavra no seu coração, guarda essa palavra no seu coração. Eu tô com medo. Medo de perder. Medo de ser roubado. Medo de não dar certo. Primeiro que ansiedade é pecado, a Bíblia fala disso. Tem que lançar, tirar de ti, lança fora de você toda ansiedade. A palavra diz: não andei ansiosos por coisa nenhuma. E segundo, vencer esse medo, porque esse medo pode gerar uma depressão, traumas, frustrações. Você está falando que tem um ditado que diz assim: gato escaldado tem medo de água fria. Não é assim que diz o ditado? Gato escaldado tem medo de água fria. Mas escuta, vence esse espírito de medo através da palavra, através da confiança em Cristo Jesus. Talvez você errou tantas vezes que hoje você tem medo. Você tem medo. Você já caiu tantas vezes. O inimigo já te deu tantas rasteiras que hoje você tem medo de tudo. Já se frustrou tantas vezes que hoje você tem medo de tudo. Você precisa entender a mudança de Deus na tua vida. Deus não te deu um espírito de medo, mas de ousadia, de intrepidez. O objetivo de Satanás é fazer com que você tenha medo. E talvez as lembranças que você tem lhe causam dor, e essa dor lhe traz medo. Então o inimigo vai ficar soprando em teu ouvido, soprando em tua mente, para que você não avance. Para ficar lançando em sua medo, dores, lembranças de coisas do passado, para você voltar atrás. E aí você tem medo. Medo da noite, medo do amanhã, medo de acordar, medo de sair de casa, medo de se relacionar, medo. O apóstolo Paulo falando ao jovem chamado Timóteo, ele diz: esse jovem talvez tenha enfrentado algum problema de saúde, algumas frustrações, alguns conflitos internos, e o apóstolo Paulo, conhecendo, diz: olha, Deus não te deu espírito de medo. O apóstolo Paulo está falando com um jovem, uma pessoa que estava começando a sua caminhada com Deus. Talvez eu esteja falando com pessoas que também estão com medo, pessoas jovens, começando sua caminhada. Escuta, se você tiver que pegar uma caixa de isopor e colocar lá sacolé, picolé, din-din, não sei como é chamado na sua região, faz lá, põe dentro, faz para vender. Deus vai honrar o seu trabalho. Não tenha medo disso. Se você tiver que fazer maçã do amor, sonho, ou cachorro quente, hot dog, alguma coisa você vai fazer. Eu conheço pessoas que venceram na vida vencendo água no semáforo. Talvez essa não vai ser a sua atitude, mas eu creio que nesses dias Deus está levantando homens e mulheres empreendedores para que possam investir no seu reino. Mas e a pandemia? A pandemia veio causando medo. Mas em nome de Jesus, esse espírito do medo será repreendido hoje, em nome de Jesus. Avance, meu irmão, avance, meu irmão. Estou falando para você ser imprudente. Estou falando para você investir. Ô pastor, mas eu não tenho condições. Mas Deus vai te honrar. Comece com pouco. Deus está te encorajando a você prosseguir sem medo.
Salmo 23, verso 1 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte. Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte. Vem cá, há medo ou não há? Há medo ou não há de andar no vale da sombra e da morte? Você acha que essa pessoa não tinha medo? O versículo de número 4, o verso de número 4 do Salmo 23, ele diz: ainda que eu andasse, ou ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque não temerei mal nenhum. Nós estamos ou não estamos enfrentando e passando pelo vale da sombra e da morte. Medo de ir no mercado, medo de pegar ônibus, medo de receber alguém, medo de ir para a igreja, medo de trabalhar, medo de se contaminar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum. Por que não temerei? O verso 4 do capítulo 23 diz: não temerei. Por quê? Porque tu estás comigo. Você quer uma razão maior para não ter medo? Você quer uma razão maior para não ter medo? Quer uma razão maior para não ter medo? Não temerei mal nenhum. Nenhum mal. Você quer ter uma vida de triunfo? Esteja com Cristo. Deixa Ele estar com você. Estou preso no passado, estou preso no medo. Estou preso na situação que o mundo está vivendo, dia de caos. O não ter medo, não temer, é ter uma visão profética, de libertação, libertadora. Deus nos deu, escuta isso, Deus nos deu, o Senhor nos deu, o Senhor te deu poder através do Espírito Santo, o Espírito de poder. Vai descer sobre você o Espírito Santo. O Espírito Santo vai te dar forças, poder, entendimento, equilíbrio. Quando você pensar em ter medo, o Senhor vai te ajudar. Mas mais nada. Nem mais nem menos. Porque o propósito de Deus para a tua vida é dominar. É dominar. Então domina o medo. Domina esse medo que te persegue. Escuta. Se Moisés tivesse medo, ele não tinha retornado para o Egito. Se o povo de Israel que estava no Egito tivesse medo, não teria saído. Teria ficado no domínio. Por isso que tem gente que fica dominado, porque tem medo de sair, tem medo de prosseguir, tem medo de avançar, tem medo das promessas que Deus tem feito, tem medo de viver aquilo que Deus tem colocado na vida delas. O povo não teria visto o mar se abrir se eles tivessem medo. O povo não teria cruzado o deserto se tivesse medo. Moisés não teria cruzado o deserto e visto a sarça ardente. Não é verdade? Escuta isso aqui. Vamos falar de medo. Se a mãe de Moisés não tivesse medo, não tinha colocado ele no cesto. Se ela tivesse medo, não teria colocado Moisés no rio cheio de crocodilos. Se Miriam tivesse medo, não teria acompanhado.
O sexto, se ela tivesse medo, não teria falado com a princesa. Se ela tivesse medo, não teria apresentado a sua mãe para amamentar Moisés, o seu irmão. Se Joquebede não tivesse medo, não teria amamentado seu próprio filho. Escuta isso aqui. Se Moisés tivesse medo, ele não teria fugido. Era um plano, era um propósito de Deus, ele fugiu. E lá ele teve encontro com Deus. O Senhor falou com ele na sarça. Se nós fôssemos falar de medo. Meu Deus, que palavra é essa? Se você tiver medo, escuta. Se você não tiver medo, você vai dominar. Deuteronômio capítulo 15, verso 6. Olha o que está escrito na palavra do Senhor. Meu Deus, oh glória. Que palavra tremenda, profética para a sua vida. Quando o Senhor, o teu Deus, te houver abençoado conforme prometeu, tu emprestarás a muitas nações, mas não pedirá emprestado. Dominará muitas nações, mas jamais será dominado. Essa é a palavra que o Senhor estava falando com o povo de Israel. Ele estava dizendo: se você não tiver medo, você domina. Se você não tiver medo, você domina. Você domina as coisas. Você domina a si mesmo. E você domina o pecado. Mas como eu posso dominar o pecado? Jesus venceu o pecado. Você precisa dominar. E para dominar, você não pode estar fora de Cristo. Você tem que estar em Cristo Jesus. E aí você consegue dominar. No presente eu domino, tu dominas, ele domina, nós dominamos, vós dominais e eles dominam. Não há aula de português, mas nós precisamos compreender o verbo dominar. Mas tem pessoas que ficam, eu dominaria, eu poderia dominar, mas eu domino, é no presente. Mas tem gente que está no passado, sobe, dominava, eu dominava. Não é assim. Não é o passado, eu dominei. Não, eu domino. Eu domino e eu dominarei. Presente e futuro do presente. O futuro do presente o presente eu domino. E o futuro do presente eu dominarei. Você domina. Você vai dominar. Meu Deus. Presente é nós dominamos. Futuro do presente é nós dominaremos. É isso que Deus está dizendo pra gente. Domina o medo. Domina o medo. Não tenha medo. Tire o dominava, dominei, dominaria da sua vida. Eu domino e eu dominarei. Escute. Talvez, meu amigo,
Talvez, minha amiga, talvez, meu irmão, talvez, minha irmã, você já passou por tantas igrejas, já passou por tantas denominações e você não conseguiu vencer o pecado, porque você não entendeu o propósito. Você não entendeu o propósito. Sempre com medo. E com medo você não consegue cumprir o propósito de Deus, que é dominar. Com medo você não consegue avançar. Você não consegue, você só consegue dominar o medo, a ansiedade através da palavra. Você tem como vencer o medo e a ansiedade através da palavra. Ah, mas eu estou vivendo isso mesmo. Eu preciso mesmo ouvir essa palavra. Está falando comigo. Meu Deus. Se está falando com você, meu amigo, minha irmã, se a palavra de Deus está tocando no seu coração, diga não ao pecado. Vence o medo. Vence esse mal. Vença o mal. Vence esse mal que está agindo contra a sua vida. Vença o espírito do medo. E eu creio. E eu tô crendo. Eu tô crendo e eu tô vendo que o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Vença o espírito do medo. Vença esse medo. Eu quero te convidar nesse momento, você que nos ouve através do nosso canal no YouTube, você que está nos ouvindo agora nesse momento, ouça, compartilhe essa palavra profética do coração de Deus para mais pessoas. Me ajude, nos ajude aqui, o canal, a alcançar mais vidas. Compartilhe para os seus amigos, para os seus irmãos, o conhecimento desse canal que nós tentamos aqui produzir coisas que vão abençoar a sua vida, coisas que vão edificar a sua vida, não coisas que vão te fazer ficar com medo. Se inscreve no nosso canal, deixa um like, porque quando você deixa um like, você nos ajuda a ajudar outras pessoas. É verdade. Você faz com que o nosso canal avance. Você faz com que o nosso canal chegue a mais pessoas. Nós temos aqui várias mensagens que você possa compartilhar esse canal. Há pessoas que precisam ouvir uma dessas palavras. Entre no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Compartilhe. Escreva no comentário. Se essa palavra falou no seu coração, escreva no comentário. Vença o medo. Vença o espírito do medo. Vença esse medo que tem te paralisado, que tem te impedido de avançar. Vença através da palavra. Vença através das promessas que Deus fez na sua vida. Ative o sininho aí para que você receba a notificação todas as vezes que nós postar um vídeo, todas as vezes que nós fizermos uma transmissão ao vivo. Ajude esse canal a levar a palavra de Deus ao máximo de pessoas.
Seja também um missionário da palavra, compartilhando o conteúdo. Nos ajude. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que você declare no seu coração: eu venci o medo. E não deixe mais que ele te domine. Vence esse espírito. Em nome de Jesus.